está começando, tá? Aí, acho que foi. Então, pessoal, bom dia, né? Vamos dar início à nossa aula. Como sempre, na quarta-feira, a gente tem esse encontro síncrono para tirar dúvida e para fazer uns exercícios, né? Também da relativa disciplina. Então, é importante, né, que vocês acompanhem lá no Classroom o material e a gente poder chegar aqui e tirar essas dúvidas que vocês tiverem. Então, nós vamos começar, como sempre, com os exercícios, né? Vou passar para a Vanessa, para a Letícia, que vão ajudar a gente na resolução de alguns exercícios, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês tirem com a gente, tá bom? Logo em seguida. Então, com vocês, meninos. Tá bom, gente. Bom dia. Eu vou começar apresentando minha tela. Eu acho que foi. Peraí. Sim, estou vendo. Beleza. Então, Tá vamos ótimo. lá. Como o Bruno já disse, vamos dar continuidade aí às nossas aulas de exercícios, né? Hoje eu e a Letícia, a gente preparou uma aulinha com relação à inflação e tudo mais, só que é quase, basicamente, o que a gente já viu, os básicos que a gente já viu. Então vai ser quase que uma revisão, assim, com os conteúdos que a gente vai aprofundar um pouco mais com relação à inflação, correção monetária, mas, assim, os conceitos básicos a gente já está com isso bem, assim, afinado na cabeça. Então, vamos lá. O primeiro exercício do livro de Engenharia Econômica, Blank e Tarquin, é do capítulo 14, 14.26. E ele diz o seguinte: um engenheiro deposita 10 mil dólares, dinheiros aí, em uma conta, quando a taxa de juros do mercado é de 10% ao ano e a taxa de inflação é de 5% ao ano. E a conta não é movimentada durante esses 5 anos. Aí tem as 3 alternativas. Letra A, quanto dinheiro que vai ter na conta. Letra B, qual que vai ser o poder de compra desse dinheiro, né, dessa quantia, e qual que é a taxa real do retorno. Então, a primeira coisa que a gente tem que enxergar nesse exercício é que ele fala que a conta não é movimentada, ou seja, teve esse depósito de 10 mil no ano zero e pronto, acabou. Deixou só rendendo. E aí, quando ele fala que a taxa de juros do mercado, ele está querendo dizer, tipo, juros nominal, aquele juros global, assim, que é os juros que é divulgado pelas instituições e que ele não considera inflação. Então, considera os efeitos, né? Então, quando ele pergunta quanto dinheiro que vai ter na conta, a gente considera esses juros aí, esses juros de 10% do mercado, que seria os juros que foi divulgado aí quando você foi fazer o seu depósito, seu investimento. Então, esses são os dados que a gente tem aqui do exercício, o P, que seria o quanto que a gente investiu no ano zero, esses juros de mercado, 10%, a inflação e o período que ocorreu esse investimento de 5 anos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é quanto dinheiro que vai ter nessa conta. Então, seria, já que eu tenho P, eu quero o futuro, né? Então eu quero F, dado que eu tenho P no período de 5 anos a uma taxa de 10%. Então, é aquela continha que a gente já está acostumado a fazer, 10 mil vezes U mais 0,1 elevado ao período de 5 anos. Então, o dinheiro que vai ter na conta, assim, bruto, é de R$ 16.105,10. Aí agora quer saber qual que é o poder da compra. Quando eu falo dessa questão de poder de compra, quer dizer que está muito relacionado com a inflação. É igual quando a gente fez lá no início aquele exercício da poupança, que mostrava que no final das contas a poupança era praticamente não é uma coisa ruim, porque ela retorna menos do que a inflação. Então é nesse sentido, o poder de compra desse dinheiro. Então agora a gente vai fazer a conta assim, já que eu tenho 16 mil, que foi o que rendeu, o quanto que isso é descontado da inflação, relacionado com a inflação. Então, na verdade, eu tenho R$ 16.105, só que quando eu enxergo na inflação, meu poder de compra, na verdade, é de R$ 12.618,77. Então, é aquela mesma história. Eu tenho 16 mil reais, só que eu não consigo comprar os mesmos 16 mil reais do que eu comprava há 5 anos atrás. Não é a mesma coisa. Como eu tive essa inflação, o poder de compra dele, na verdade, é de 12 mil reais. É o mesmo que 12 mil reais há 5 anos atrás. Entendeu? Se vocês não conseguirem entender essa explicação, vocês me avisam depois, mas é basicamente isso. O poder de compra é você não ter a capacidade
de comprar a mesma quantidade de produtos que você tinha antes com essa quantia de dinheiro. Entendeu? Então, é isso. Então, após 5 anos, com essa taxa de inflação que o exercício considerou, o poder de compra é de 12.618,77. E a letra C é qual que é a taxa real de retorno. Então, como a gente viu, quando a gente considerou 10%, o retorno foi de 16 mil e pouco. Quando a gente enxergou realmente o poder de compra, ou seja, qual que é a inflação, foi de 12 mil e alguma coisa também. Então, o que retornou desse nosso investimento não foi 10%. Não foi, ele é a taxa nominal, assim, ele não é a taxa real. Não foi isso que foi o real retorno do nosso investimento, certo? Então, a gente vai determinar qual que foi realmente qual foi a nossa taxa de retorno. Então, a gente considera aquela equaçãozinha, 1 mais I', se I' seria a taxa global, a taxa nominal, esse 10% aqui. 1 mais θ e 1 mais I, sendo que esse θ seria a nossa inflação. Então, no final das contas, eu quero saber qual que seria, de fato, esse I aqui seria o meu juros real, vamos dizer assim. Então, fazendo as continhas, a gente vê que o que retornou de verdade nesse investimento foi de juros, a taxa real desse investimento foi de 4,76% ao ano. Então, se você pegasse primeiro na letra A lá, quanto dinheiro que vai ter na conta, e você considerasse essa taxa real, você ia acabar achando realmente o valor de 12 mil e pouco, que foi o poder aquisitivo, e não o valor de 16 mil, que seria realmente a taxa, o que realmente rendeu o seu investimento, entendeu? No segundo exemplo, também é do livro de Engenharia Econômica, do Blank Tarquin, o 14.37, diz o seguinte: a Aquatec Microsystem gastou 183 mil por um protocolo de telecomunicações. Espera aí que tem uma pessoa entrando aqui rapidinho. Por um protocolo de telecomunicações para obter interoperabilidade entre seus sistemas utilitários. Se a empresa utiliza uma taxa real de juros de 15% ao ano nesse tipo de investimento e um período de operação de 5%, qual que é o valor anual do dispêndio, ou seja, desse gasto, a taxa de inflação de 6% ao ano? Então, aqui ele me dá o quanto que ele gastou, um valor, ele gastou 183 mil para obter esse protocolo aí, e eu tenho a taxa de juros real de 15% e a inflação de 6%. A primeira coisa que a gente tem que entender é que ele está pedindo qual que é o valor anual. Então, quando ele pede o valor anual, a gente já começa a pensar na série A, né? Qual que é o valor anual do dispêndio, ou seja, qual que foi cada gasto que ele teve em cada um desses anos até chegar no 5º ano, certo? E outra coisa que a gente tem que pensar é que a taxa que a gente tem que considerar aqui é o que eu falei para vocês, que é a taxa que divulgada pelas instituições. Então, o que a gente tem que considerar nessa operação que ele fez aí seria a taxa ajustada da inflação, a taxa global, vamos dizer assim. Então, a gente vai usar aquela mesma conta de antes, esses aqui são os dados, para poder achar qual que é o juros que a gente vai considerar nessa conta aqui. Então, o juros seria de 21,9%. E agora eu vou achar as parcelas, certo? Que seria a série A. Então, eu tenho o valor presente, 183 mil, então eu quero saber o A, dado que eu tenho esse valor presente com uma taxa de 21,9% no período de 5 anos. Então, no final das contas, eu vou ter o valor de 63.768,18 que ele vai gastar por ano com esse dispêndio dele aí, com esse gasto que ele teve aí para adquirir esse protocolo. Certo? Então, esses são os exercícios. Agora eu vou passar para a Letícia. Qualquer dúvida, depois vocês falam comigo. Tá bom? Ou agora também. Mas eu vou passar para a Letícia. Bom dia, pessoal. Vou compartilhar aqui minha tela. Beleza. Eu tenho mais 2 exercícios, exemplos assim, né, para mostrar para vocês, também nessa mesma linha que a Vanessa estava mostrando antes. Vocês já estão vendo aí minha tela? Sim. Beleza. Esse daqui também é do livro Blank Tarquin, o 14.38. E aí o exercício ele diz assim:
Uma empresa de DSL fez um investimento de 40 milhões de equipamentos com a expectativa de que esse valor seja recuperado em 10 anos. A empresa tem uma TMA baseada na taxa real de retorno de 12% ao ano. Se a inflação é de 7% ao ano, quanto a empresa deve obter a cada ano, e aí segundo umas condições A e B, né? A condição A é quanto a empresa deve obter ao ano em dólares de valor constante. Então, sem dólar de valor constante, a gente já imagina que eu tenho um valor constante de dólar. Então, nesse caso, eu não preciso corrigir essa variação do dólar com a inflação. Então, nessa letra A, a gente vai fazer nossas contas e a gente não vai considerar essa correção da variação monetária. Então, passando aqui, né? Primeiro, quais são os nossos dados, né? A gente tem que o valor presente aqui aplicado foi 40 milhões de reais ou unidades monetárias, né? Mais correto. E a TMA, ela é de 12% ao ano, né? Então, aqui a gente pode calcular o nosso valor obtido a cada ano, que mesma coisa que a Vanessa explicou, né? Toda vez que tem esses termos assim, a cada ano, eu imagino que eu tenho que saber qual que é o valor, aqui no caso, né? O valor que eu estou obtendo anualmente. Então, a gente já pode associar uma série A, né? Então, eu quero calcular qual que seria aqui o meu valor da série A para essa taxa aqui da TMA no período de 10 anos. Então, para responder a letra A, a gente vai considerar, então, essa variação monetária aí do dólar, né? Então, a gente já pode calcular direto aqui a série A, né? A gente vai ter o A dado P aqui. A gente tem que o valor presente é de 40 milhões de reais, de unidades monetárias. 12% é a nossa TMA no período de 10 anos. Então, a gente chega aqui no valor anual, vai ser obtido aí por essa empresa, de 7.079.200. E aí, sim, a gente consegue responder a letra A. A letra B, ele pergunta, já tem uma diferença aqui na letra B, né? Ele pergunta quanto a empresa deve obter a cada ano em dólar de valor futuro. No caso, dólar de valor futuro, aqui ele está induzindo a gente considerar que o dólar está variando para um outro valor para correções futuras, né? Então, aqui a gente vai considerar o dólar variando ao longo do período, e essa variação aqui a gente pode corrigir essa variação com a inflação, né? Então, qual seria o nosso primeiro passo, né? E o nosso primeiro passo é a gente calcular qual seria a nossa taxa de juros global. Então, a mesma conta que a Vanessa estava fazendo lá, então aqui a gente vai ter que a nossa taxa de juros global, né? Ela vai ser igual a essa... aqui é a mesma relação, né? Então, ela vai ser igual à minha TMA, que é a taxa de juros que eu estou considerando, né? Multiplicada também, né, pela taxa de juros da inflação. Então, aqui a gente tem que a nossa taxa de juros global, que é essa que a gente vai utilizar para as nossas contas aqui na letra B, é 19,84%. Então, esse daqui vai ser a nossa nova taxa de juros aqui nesse cálculo. E aí a gente passa para o segundo passo, né, que é calcular qual seria o valor da série A, que é o que eu estou obtendo ao ano. Então, eu consigo... que a empresa, né, ela vai obter ao ano seria o valor presente, que é os 4 milhões, né, multiplicado aqui pela relação de A dado P também, só que agora a taxa é de 19,84%. E aí aqui a gente vai chegar num valor bem maior que o anterior, né, a gente chega no valor de 9.489.200. Então, essa daqui seria a nossa resposta para a letra B. Alguém tem alguma pergunta sobre esse daqui? A gente responde esse exercício assim, termina aqui, né, a nossa resolução desse exemplo 3. Bom, vou dar sequência, então, para o exemplo 4.
O exemplo 4 já é do livro do Casaroto, né? Então, essa parte da matéria, ela está lá na seção 5. Então, e o exercício, ele diz assim: em fevereiro de 1993, uma pessoa comprou 200 mil unidades monetárias em dólares e depositou-os em um banco uruguaio, o qual lhe garantia um rendimento de 3,5% em um semestre. A valorização do dólar em relação à nossa moeda foi equivalente a 32% ao ano nesse semestre, e a inflação equivalente foi de 31,5% ao ano. Pausa aqui, né? A gente está trabalhando aqui com horizontes diferentes, né? A gente tem aqui que nosso rendimento é semestral e a gente tem aqui que a valorização do dólar e a inflação aqui, ela é anual. Então, a primeira coisa que eu tenho que desconfiar desse exercício é que eu tenho que fazer aqui uma correção, né, para o mesmo horizonte de tempo. E aí o exercício ele ainda diz assim, né? A diferença entre o preço de compra e venda do dólar é de 1%. Então, aqui eu também tenho que considerar uma desvalorização de compra e venda de 1%. Então, aí ele pede para a gente calcular 2 itens. O item A, ele pede quantas unidades monetárias foram obtidas em agosto com a venda dos dólares depositados. Quando ele fala em agosto, sendo que ele comprou, né, em fevereiro, e aí ele quer vender em agosto, a gente tem aqui exatos 6 meses, né, que é um semestre. Então, a gente tem que saber aqui qual seria o nosso valor futuro com a venda do dólar de um semestre. Então, a gente já pode passar, então, as nossas taxas para o valor de um semestre, ao semestre, quer dizer, né? Quais são os nossos dados? A gente tem que o valor presente é de 200 unidades monetárias, né? Isso daqui é só para lembrar, eu vou deixar aqui do ladinho, como a gente tem feito também, né? Para a gente usar esses valores. Qual seria, então, o nosso primeiro passo para a letra A? A gente tem que calcular aqui qual é o valor futuro. O meu valor presente é de 200 mil unidades monetárias, que eu apliquei em fevereiro. Depois de um semestre, eu quero saber qual que é o valor que eu posso vender. Então, o primeiro passo é calcular qual vai ser o meu valor futuro, né, dado esse rendimento aqui ao semestre, dado o quanto ele rendeu ao semestre. E aí, meu valor futuro ele vai ser justamente o valor presente, né, multiplicado pela relação de F dado P. Aqui a gente pode utilizar aqui eu já vou utilizar direto essa fórmula aqui, né? E aí a gente tem que a taxa aqui, né, que seria o meu próprio rendimento, né, de 3,5% ao semestre. E com isso a gente tem que o nosso valor futuro em unidades monetárias é de 207 mil. O exercício aqui não acabou ainda. Primeiro a gente só achou qual que seria o meu valor futuro, só que a gente tem que considerar ainda algumas coisas, né? Uma coisa que a gente tem que considerar aqui ainda nesse exercício é que o dólar obteve uma valorização aqui, né? Então, o primeiro passo para considerar a valorização do dólar sobre esse valor futuro aqui é passar esse 32% ao ano para semestre, né? Então, o nosso segundo passo é a correção da valorização do dólar. E aí a gente pode aplicar, isso daqui é mais uma revisão também, né? Qual seria a minha taxa efetiva ao semestre aqui, né? E aí eu consigo achar aqui que eu tenho 14,89% ao semestre de variação, valorização do dólar. E aí esses 14,89%, né, eu vou considerar lá no meu valor futuro. Então, o cálculo, né, do novo valor futuro com a valorização do dólar, ele vai ser 1 mais esse percentual que a gente calculou, multiplicado pelo valor futuro que eu tinha antes lá, né? Então, aqui a gente chega no valor de 237.824,89. Mas ainda falta mais uma coisa para a gente fechar esse item A. A coisa que falta é que aqui a gente comprou, né, com 200 mil unidades monetárias, agora a gente está vendendo. E existe uma taxa, uma desvalorização, né, nessa compra e venda. Então, o quarto passo justamente seria considerar essa desvalorização de compra e venda, né? E aí, como é que a gente considera essa desvalorização, né?
é 1 mais essa taxa aqui, né? Que está sendo cobrado, né, de certa forma, que é 1%. Então, aqui a gente tem que, no fim das contas, né, o nosso valor obtido com a venda dos dólares depositados é de 235.470,19 unidades monetárias. Então, é essa nossa resposta aqui para o item A. Agora eu vou passar para o item B. Se alguém quiser interromper aí, fazendo alguma pergunta, pode perguntar. Bom, o item B é: qual o ganho real obtido expresso em uma porcentagem mensal? Então, primeiro passo aqui, né, para eu calcular qual vai ser o meu ganho real, para eu calcular o ganho real, eu tenho que considerar agora sim a inflação. Porque a inflação ela vai me dar qual que seria o meu valor, né, corrigido pela inflação, que seria o que eu realmente tenho. Eu realmente posso obter, eu posso gastar. Então, para considerar a inflação, primeiro eu tenho que passar a inflação para o mesmo horizonte de tempo, né, que eu estou considerando as minhas contas. Então, aqui eu vou passar o valor da inflação, que é de 31,5% ao ano, para semestre, e aí depois eu vou conseguir calcular qual seria o meu valor futuro real. Ou seja, o valor futuro real seria eu considerando a minha inflação. Então, a mesma conta que a gente já estava fazendo antes, para eu calcular qual seria a taxa de inflação ao semestre, né? Aqui eu consigo achar que a minha inflação no semestre ela vai ser de 14,67%. E aí agora eu posso aplicar ela no meu valor futuro real, né? Então, o meu valor futuro real vai ser o valor futuro que a gente tinha encontrado lá na letra A, que já está considerando a valorização do dólar aqui, já está considerando a desvalorização de compra e venda, e agora ele vai considerar, agora ele vai ser corrigido pela inflação aqui, né? E para eu fazer isso, né, a gente pode aplicar essa continha aqui, né? E aí eu vou ter que o meu valor futuro real, ele vai ser de 205.339,77. Como agora eu tenho meu valor futuro real, agora eu já posso calcular qual seria o meu ganho real obtido, frente ao valor presente de 200 mil unidades monetárias. Para eu calcular qual seria o meu ganho real, né, basicamente a gente está falando aqui qual seria o rendimento real, né, nesse um semestre. Só atentar aqui, né, que ele pede em porcentagem mensal, né, como as minhas taxas, como esse valor futuro aqui, né, a gente estava considerando o semestre, equivale a 6 meses, né, então a gente tem que se atentar a esse período só. Então, para eu calcular o rendimento aqui, eu vou fazer que o meu valor futuro real, ele vai ser igual ao valor aplicado em fevereiro, né, que é o valor presente, né, multiplicado pela taxa mensal, essa daqui vai ser justamente o meu rendimento aqui, e elevado a 6, porque eu tenho entre o valor presente e o valor futuro, eu tenho 6 meses. Então, agora, quando eu descobrir esse IM aqui, eu vou estar descobrindo justamente qual seria o meu rendimento ao mês. E aí a gente consegue achar um valor de 0,44% ao mês aqui. Eu não sei se vocês estão tendo o hábito, né, de abrir o livro lá do Casaroto, mas quando a gente foi fazer esse exercício aqui, a gente achou que essa letra B, ela está com uma resposta aqui de um rendimento semestral, né? Então, eu acho que o livro vai apresentar para vocês um valor de 2,67%. Mas como aqui ele pediu em porcentagem mensal, é mais correto, na verdade, é correto, né, a gente falar de 0,44%. Então, só tomar cuidado, porque esse item B aqui, lá no Casaroto, ele está com essa inconsistência aqui, né? Bom, as nossas referências, então, hoje foram justamente 2 livros da bibliografia básica desse curso, né? E esses itens, os ícones, né, foram pegados aqui desse site. Então, é isso, pessoal. Se alguém tiver uma dúvida, ou o Bruno quiser fazer algum comentário. Primeiro, obrigado, Vanessa Letícia. Excelente
seleção. Então, vamos começar com dúvida do exercício, para ficar mais fácil. Alguém tem alguma dúvida? Antes de mais nada, a presença está aí no chat, hein? Lista de presença. Então, por favor, assinem lá. Tem alguns, só 6 responderam, tem mais gente aí. Eu peço para vocês assinarem, por favor, tá? Vamos começar, então, com dúvida dos exercícios. Alguém tem dúvida dos exercícios de hoje? Nada? Tranquilo? A explicação delas é excelente, né? Bem fácil de acompanhar. Muito bem montado. Dúvida com relação à disciplina? Alguma dúvida? Alguém? Temos 5 segundos. Né? Nada? Agora, cala-se para sempre. Bem, agora eu vou fazer uma pergunta aqui que vocês responder, se for pelo chat ou por aqui. Vocês estão conseguindo acompanhar as aulas? Eu estou devendo a aula 8 dessa semana, os PG Apostolo 9 lá no YouTube, eu vou, acho que até amanhã eu consigo terminar. Vocês estão conseguindo acompanhar bem? Aproveitando que a gente tem um espacinho a mais aqui, é o seguinte, né, já que não tem dúvida, eu vou parar a gravação, tá? Vou pedir se eu posso parar. Posso. Vou interromper a gravação, tá bom? Vanessa Letícia, tem mais alguma coisa que vocês queriam colocar aqui? Eu estava pensando, Bruno, lembra que semana passada deu aquele problema lá com aquela questão que eu expliquei depois na aula do Exupéry? Se você quiser, posso tentar explicar de novo, assim, que eu acho que ficou meio confuso. Vanessa, até o Ramon está aí, né, Ramon? Ramon está aí. Tá aí. A Vanessa, a Ramon ficou com a dúvida, né, na última aula, a Vanessa, ela mesma pediu, Fábio, eu quero fazer outra explicação. Ela preparou essa explicação, já tinha esquecido disso. Né? Até é engraçado que ontem eu lembrei, Vanessa, eu ia te mandar uma mensagem, e hoje, agora, nessa corrida que eu tive agora, eu acabei esquecendo. Então, realmente, antes de interromper a gravação, vou passar para a Vanessa de novo para fazer uma explicação de novo, porque realmente aquela parte da série A, série G, principalmente, na série G, ela tem um problema. Até deixa eu fazer uma preâmbulo aqui. Né? A série G tem um problema. É algo pouco intuitivo, assim, a gente não pensa, como que você vai usar uma série G? A série G, eu também, a gente tem que lembrar o seguinte, mais tempo atrás a gente não tinha computador, né? Então, a gente tem que fazer umas coisas mais fáceis de calcular, mais fácil possível, né? Eu vou calcular aí 300 prestações, fica complicado. Então, existiam algumas, né, o pessoal fez cálculo com algumas séries padrões. A série G é uma delas. O que seria uma série G? Tem uma explicação lá no vídeo, mas seria uma coisa assim. Olha, eu estou montando uma empresa, imagina. Né? Você imagina que você resolveu abrir um comércio. E aí você pega, boa parte, você juntou uma grana, você trabalhou durante um tempo, trabalhou lá, aí vamos dizer, você juntou 100 mil reais. Aí você arranja uma loja bem legal lá no centro da cidade, vai montar a loja. Você gasta boa parte dessa grana, né? Então, você viu, por exemplo, que você vai gastar 90 mil para montar a loja. Aí você gasta os 90 mil, sobrou 10 mil. Aí você, de repente, vai fazer você vai precisar colocar mercadoria para poder vender nessa loja, não é? Aí você vê que você precisa de 20 ou 30 mil reais. Aí você fala assim, poxa, e agora? Só tem 10. Montei a loja, fiz as contas, obviamente já tinha feito uma conta, mas aí aumentou um pouco os preços, a reforma lá da loja acabou que eu tive que gastar um pouco mais, não tenho dinheiro para colocar o suficiente de mercadoria na loja. Se você abrir uma loja com meia dúzia de coisas lá dentro, obviamente as pessoas vão achar que você está fechando, não abrindo, né? Não dá. Então você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer um empréstimo. Mas aí vem o segundo problema. Quanto que você vai vender no primeiro mês? Poxa, no primeiro mês você não vai vender. Imagino que você já fez uma... Isso não é sempre que isso acontece, né? Aliás, eu acho que é a menor parte das vezes. Mas aí você procurou uma assessoria
Senac da vida, uma outra empresa de consultoria, né, uma consultoria júnior, igual a gente tem aqui na universidade, para fazer uma pesquisa de mercado para vocês. Então, vocês sabem lá quanto que vocês vão vender em média por mês. Tá? Porém, obviamente, você já viu nessa pesquisa de mercado que no início as pessoas ainda não conhecem a sua loja, não é verdade? Então, elas não vão chegar lá comprando, você já vai começar vendendo perto da média, não. Você começa vendendo um pouquinho, fazendo mais propaganda, mais divulgação, do que vendendo propriamente dito, não é? E você vai crescendo essa venda ao longo dos meses, não é? Então, vamos dizer assim, no seu primeiro ano de trabalho, você ainda vai ter um lucro muito baixo. Então, lembra, olha só, praticamente você não vai ter lucro. Você não vai ter que pagar aluguel, você vai ter que pagar mão de obra, né, funcionário que trabalha com você, água, luz, enfim. Então, o que você faz? Você vai contratar um dinheiro emprestado, não apenas os 20 mil dessa diferença que eu falei, para comprar mercadoria, mas até um pouco mais, talvez, você vai pedir emprestado. Por quê? Para você conseguir pagar os primeiros meses de despesa. Né? Concorda? O que vai entrar no primeiro mês é um pouquinho, depois vai aumentar, depois vai aumentar. Então, você chega, por exemplo, no banco, em algum lugar, e pede uma forma de pagar esse dinheiro que seja mais suave para você. Você não consegue, por exemplo, pagar um valor fixo na Série A. Por quê? Porque você não está vendendo um valor fixo, a sua venda vai crescer. Também, quanto mais você amortizar, melhor. Então, um exemplo que poderia suprir a sua necessidade é uma 7G. Por quê? Você começa pagando um pouquinho, você paga um pouco mais, você pagando mais, enfim, vai casar com as suas vendas, concorda? Entenderam, assim, a ideia lógica da 7G? Tá? Uma ideia, lógico assim, uma ideia usual por trás da 7G, então seria essa a ideia da 7G, tá? Para ajudar também um pouco mais a vocês, porque eu vi que uma angústia, e eu nem pude falar muito na última semana, peço desculpas, vocês viram por quê, estava com a minha menina e tal, eu deixei até para falar, ó, não consigo falar, deixei a Vanessa Gratos apresentar sozinha no final da aula, mas esse exemplo ajuda a esclarecer, mas eu percebi que a angústia, pouco que eu conseguia ouvir, né, tá? Eu percebi um pouco da angústia do fato de não conseguir enxergar também o uso daquela CRG, né? Acho assim, que é interessante você ver a matemática, mas você vê onde também isso está sendo aplicado, principalmente aqui na parte de investimentos. Então, é isso que eu queria. Tem uma no vídeo, a Vanessa deu outra explicação semana passada, estou dando mais uma, e a Vanessa vai complementar revendo aquele exercício. É isso, Vanessa? Com você. Isso aí. Como o Bruno explicou muito bem sobre a série G, e a gente estava conversando, que a gente achou, até mesmo para mim, assim, eu sempre achei um pouco, para ser sincero, um pouco complicado de entender isso corretamente. E aí, conversando com o Bruno e tudo mais, a gente chegou numa... Eu entendi, aí eu vou tentar passar para vocês a forma como eu entendi melhor, vamos dizer assim. Eu entendia, mas só que eu acho que eu não consegui passar para vocês da melhor forma possível. Então, eu vou aqui apresentar para vocês o exercício de novo. Vou contextualizar ele também para vocês lembrarem, né? Porque já faz um tempinho. E vou tentar explicar de novo para vocês. Se vocês não entenderem, por favor, me falem, porque é uma coisa importante, assim. Você entender a série G, você entender por que usar ela e o porquê transformar ela para você ter uma melhor visualização do que está acontecendo. É igual a gente tem essa série G e ela vai aumentando por período um determinado valor, um valor gradiente. E aí, se você transformar ela para a série A, igual a gente estava conversando, igual vai fazer nesse exercício, é mais fácil você enxergar o fluxo de caixa, entendeu? É mais fácil você enxergar um fluxo de caixa uniforme, que todo período é a mesma coisa, a mesma parcela, do que você ficar tendo que pensar e fazer conta aí, não sabe? Se você, por exemplo, tivesse que fazer uma conta rápida, alguma coisa assim, tem que ficar pensando desse jeito. Então, às vezes, é mais fácil você tentar pensar de uma forma uniforme, em vez de pensar de série G. Mas vamos lá.
O exercício era esse daqui, essa Omega Instruments determinou um orçamento de 300 mil ao ano para pagar determinadas peças de cerâmica durante os próximos 5 anos. E se a empresa prevê que o custo das peças elevará uniformemente, de acordo com um gradiente aritmético de 10 mil por ano, qual que é a expectativa de custo no ano 1, se a taxa de juros é de 10% ao ano? Então, como eu falei para vocês naquela outra vez, a gente monta o fluxo de caixa. E o fluxo de caixa base do exercício é o orçamento de 300 mil nos 5 períodos e esse custo aí que vai aumentando de 10 mil de forma gradiente, igual ele está dizendo, de 10 mil por ano. Então, esse daqui é o fluxo de caixa que a gente tem base do nosso exercício. E o raciocínio por trás dele foi fazer o quê? Foi pegar esse 10 mil, que seria a nossa série G, e uniformizar ele, ou seja, passar ele para a série A, para você poder enxergar melhor o seu fluxo de caixa. Então, quando a gente fez esses cálculos aqui, a gente encontrou o A, que seria o que ele está pedindo, a expectativa de custo do ano, de 281.898,74. E eu acho que, enxergando desse jeito aqui, esse outro fluxo de caixa aqui que eu fiz, eu acho que é mais fácil de entender. O que a gente fez? A gente pegou aquele 10 mil, que ia aumentando assim, de forma geométrica, a gente pegou e transformou ele numa série uniforme. Então, de 10 mil e aumentando até o ano 5, ele passou a ser 18 mil uniformemente durante os 5 anos. Então, eu tenho o A, que é o que eu quero, a expectativa de custo no ano, que é o A, e o 18 mil que eu uniformizei ele, entendeu? Então, assim, eu consigo achar aquele A que é o exercício está pedindo, ou seja, o meu custo no ano 1. Então, a gente pode pensar dessa forma. Essas aqui são as referências. Eu só trouxe aqui uma outra parte aqui no final, que é para mostrar como é que a série gradiente funciona. Isso daí eu até tirei dos slides do Bruno e do Exupéry, pedi licença para poder explicar para vocês dessa forma. Então, a série G, quando a gente pensa na série G, ela tem... o que eu fiz? Eu uniformizei esse G aqui, entendeu? E transformei isso tudo numa série A para a gente poder enxergar melhor. Se você pegasse aquela série de novo e transformasse ela para uma série G, por exemplo, esse A ia se manter aqui, porque a série G, como a gente pode ver aqui, ela se inicia no ano 2. Tá vendo? Então, aquele A, de qualquer forma, se você quisesse transformar isso de novo para uma série G, você ia ter que fazer vários cálculos que não seria necessário, porque você já consegue enxergar isso no exercício de uma vez, mas ele ia começar a partir do ano 2, tá vendo? Então, o A, que é o seu custo no ano 1, ele é esse 281.898. Entendeu? É isso que eu queria chegar, explicar para vocês o que seria como enxergar a uniformização da série G. E aí eu acho que esse fluxo de caixa novo aqui que eu fiz, eu acho que dá para enxergar melhor sobre isso. Aí, se vocês ainda tiverem dúvidas, se achar, Bruno, quiser complementar, achar que faltou alguma coisa, eu estou aqui à disposição. Mas era basicamente isso que eu queria que vocês entendessem melhor, sabe? Para poder ter essa base forte para os próximos exercícios, para os próximos coisas que a gente tem, que a gente vai analisar. Uma coisa interessante é o seguinte: se a gente for pensar que a série A é mais fácil, até assim, uso, vamos pensar em uso. A série A é muito mais utilizada quando você tem coisas com pequenas prestações, com pequenas quantidades de prestações, tá? Por exemplo, você vai comprar uma blusa no comércio, 3 parcelas de 100, mais fácil, uma camisa mais cara, uma roupa mais cara. 3 de 100. Imagina se eu vir para você paga a primeira de R$ 59,83, a segunda de R$ 68,94 e a terceira de R$ 95,32. Sim, se complica a vida, né? Agora, você tem um financiamento mais longo prazo, aí você precisa, por exemplo, reajustar pela inflação. Então, todo ano vai ter um reajuste, né? Você vai ter mais coisas que vão entrar no cálculo, são necessárias, né? Se você tem algo mais curto prazo, então é mais fácil trabalhar com a série A. Tudo bem, pode ser uma série A que seja reajustada pela inflação. Uma vez por ano você vai lá e reajusta a série A. Pode ser, não é obrigatório você ter, mas você pode trabalhar com coisas diferentes.
tá? É aquela questão dos financiamentos, o saque, o price, então sendo mais específicos. No fim das contas, são formas diferentes de pagar dinheiro, tá? De devolver o dinheiro. E uma coisa que é bom observar é o seguinte: se vocês somarem a quantidade de juros pagos de um para outro, vai ser diferente. Não significa que você está pagando a mesma quantidade de juros na série A que na série G, não. Elas só são equivalentes com dinheiro ao mesmo tempo. Então, se você trouxer ambas a valor presente, elas são equivalentes. Aquela série A com aquela série G. Mas você vai ver, por exemplo, que você paga mais juros em qual delas? Quem sabe me dizer? Ou se não souber, dá um chute. Alguém já percebeu isso? Ninguém vai responder, não? Eu tenho que responder, pessoal? Então, escuta, vai lá. Auge, quanto paga mais juros? Acho que todo mundo dormiu. Alguém respondeu. Ah, beleza. Não, o Frederico Santos falou ok. Não, eu falei, auge. Ok, porque dormiu? Só chutar auge, assim, a Isamara falou que acha que é G. Alguém mais com ela? G. Frederico, sabe por quê, Frederico? Escolhi um, tá, né? Não é demais, não. Escreveu errado? Será? Deixa eu lá. Ah, você escreveu errado, ok, tá, beleza. Entendi. Você sabe por quê, não? Você acha que é G, mas tem alguma opinião? Foi só porque eu pedi para chutar e falei que estava todo mundo dormindo, para não achar que você estava dormindo. O que é? Alguma ideia? Alguém tem alguma ideia? Viajei, então? Ô, professor, qual que é a pergunta mesmo? Que eu saí um pouquinho e voltei e Ah, fiquei meio perdido. é o seguinte: qual das duas séries, a série A ou a série G, você acha que você paga mais juros? Por quê? Pera aí, qual que é? Não Série tô... A e a série G. Qual das duas você acha que você paga a maior quantidade de juros? Se você somar. Se a soma nominal dela ser igual? Não, elas são equivalentes. Então, no valor presente, elas são iguais. Aí você abre na série A, você abre na série G. Ah, tá. A série A você paga mais juros. Você Porque acha você, que sim, se for o mesmo valor final, mesmo se for o mesmo soma de valor nominal, dá. Tipo, o que eu falo tem um valor nominal e o valor corrigido com juros, né? Isso. Então, essa soma é a soma de valor corrigido com juros ou a soma nominal? Soma Você está nominal, falando que é o somando. mesmo. Somando tudo. Então, Somando tudo. Quando eu falei justo, eu então, de falei soma nominal também dá a A, porque a A você começa pagando mais, né? Aí os juros ele começa sendo aplicado nos valores iniciais, enquanto na série G no começo você paga menos. Tanto é que eu acho que teve um exercício que vocês passou esse fim de semana aí que tinha uma questão dessa também, que era para você calcular e depois você calculava uma série G. Era o negócio do asfalto lá. Mas a série A Mas você paga mais porque você começa pagando mais, né? você chegou a somar para ver quanto que você paga de juros, curiosidade? Não, né? Oi? Em Você qual? chegou a somar para ver quanto que paga de juros, curiosidade? Não, né? Nominalmente, sim? Não, né? Ah, não, não. Não. Então, depois que vocês façam esse assunto. Ramon, adorei a sua participação primeiro. Né? Gostei muito de você ter participado. Você pensou de uma maneira lógica, mas eu diria que é o contrário, não? Pensa bem, olha só. O que é a série G? Toda prestação, se você tem
É claro que você vai ter uma série de coisas que influenciam, mas eu estou partindo do pressuposto que os dois valores, no valor presente, são iguais, tá? Você fez até uma interpretação, você me falou assim, nominal, enfim, quantidade nominal do futuro e tal, mas você tem que olhar o seguinte, olha só, os dois valores são iguais, então imaginemos que eu estou contratando 100 mil. Aí você ainda falou, olha, a série A eu já pago mais no início, a série G eu pago menos, valor menor. Eu imagino que fosse uma série A, fazendo uma conta de 100 juros, seria algo de 10 mil por mês, os 100 mil que você pegou emprestado, né? Na série G, essa prestação inicial começa menor do que os 10 mil, não é isso? Para poder ir crescendo, concorda? O que significa isso? Toda prestação é amortização mais juros. Se eu estou pagando menos na primeira parcela, eu estou amortizando menos e também estou pagando menos juros. Entendeu, Ramon? Ah, tá, entendi. Olha só, Eu acho que eu interpretei a questão de forma errada, ao entendeu? contrário, você interpretou ao contrário, mas, assim, o seu raciocínio, você Não, montou mas o raciocínio. eu entendi. No caso, você está pegando um empréstimo, no caso, né? Isso, Ah, aí isso, sim. Tá certo. Meu entendeu? raciocínio foi o contrário. Mesmo recebendo, né? Mesmo recebendo, Ramon. Eu vou receber mais dinheiro, ou seja, maior quantidade de juros, se for numa série G. Por quê? Porque eu estou demorando mais para pagar a dívida. Não, entendi. É. Entendeu? Então, a mesma coisa, olha, não quero pagar uma série A, não. Pedir para uma série A, mas eu vou pagar no primeiro mês, eu vendi muito, arrebentei de vender, eu vou pagar, em vez de 10 mil, eu vou pagar 20 mil de prestação de uma vez. O que você É que está fazendo? eu, Esse restante você está diminuindo a dívida, então você vai pagar menos juros para frente. É sempre assim. Não? Não, então, quando você falou, eu pensei o seguinte, na minha cabeça foi o seguinte, eu pensei num fluxo, por exemplo, você recebendo uma série A, uniforme, e uma série G. E no final, a série G dá, tipo, com as somas nominais iguais. No caso, a série G ia dar menos. Como é que é? Pera aí. E a série G ia dar menos valor de juros no final. Pensei mais ou menos assim, mas é difícil de explicar. Mas Não. eu entendi o que você falou Entendeu? também. Entendeu? Então, Tá certo. a sua a sua explicação está um pouquinho diferente, ao contrário do que é na realidade. No fim das contas, às vezes você vai estar pagando uma prestação muito maior por isso. Você deixou boa parte da sua dívida para mais para frente, obviamente vai ter mais juros, porque você está devendo ainda mais, entendeu? Ah, Então, entendi o que você tá? quis dizer. Mas eu só tentei explicar o meu raciocínio que eu estava pensando Não, antes, sim, sim, mas sim, sim. é complicado isso aí. Explicar assim por voz. Mas é E isso é aí. esse o problema. Isso é bom que ilustrou, Ramon. Que eu falo lá no início, eu falo sempre na análise de investimento. Você tem que sentar e fazer exercício. Senão, você não entende efetivamente, né, o que está acontecendo. Se você não enxergar o problema, você só enxerga quando você começa a fazer exercício. Aí as pessoas perguntam assim, quantos exercícios eu tenho que fazer? Eu falei, não sei. Tem gente, eu conheço pessoas que com 2 exercícios a pessoa entende quase toda a teoria. Tem pessoas que têm que fazer 20, 30 exercícios para poder fixar, ajudar a pensar, enfim. Não tem que ver e rever a matéria. Então, as pessoas aprendem de forma diferente, mas o exercício é essencial, que é onde vão aparecer esses problemas e onde você vai testar. Óbvio que vocês já sabem disso. Mas por que eu falo isso nessa disciplina especial? Porque todo mundo acha assim, pô, entendi, facinho. Né? Somar, subtrair, dividir, multiplicar, é muito fácil. Para quem faz integral, triplo. Para quem vê eletromag, está tranquilo, está moleza, né? Só que não é tão fácil o raciocínio. Você tem que entender melhor o que está por trás daquilo ali, né? E é isso que vocês precisam ter de para a experiência, tá bom? E a ideia desses exercícios que a gente tem feito aqui é isso. É aproveitar que a gente grava aulas menores, né, para não cansá-los tanto, a gente aproveitar esse tempo extra, fazer um encontro semanal, reforçando essas ideias e
explicando, né, um pouco mais em exercícios. Tá bem? Então, queria saber se vocês têm mais alguma dúvida. Se não, estamos encerrando aqui. Você vai ver se a Letícia tem algo mais. Não. Por mim, se ninguém tem nenhuma dúvida em relação aos exercícios que eu apresentei, e esse do 2.30, para mim, tá tudo certo. Bem, pessoal, então, muito obrigado. Acabei de interromper.